assim mesmo, tá meio... Graças. Jardine, parabéns pelo resultado. Eu queria que você falasse da diferença do São Paulo nos dois tempos e o que o Aguirre vai chegar, que equipe ele vai encontrar aqui trabalhando no São Paulo Futebol Clube. Hoje foi um dia importante também pelas experiências, né? Em conjunto pensamos a equipe que jogaria. Eu digo em conjunto todo hoje o elenco técnico de São Paulo, já com a presença do Aguirre podendo dar suas opiniões. Optamos por um primeiro tempo para ver junto o Diego e Trellis, era uma curiosidade que todos tinham, né? O Diego jogando por trás de um centroavante, como poderia render, o Nenê jogando um pouco mais caído para o lado direito. Obviamente que corríamos o risco de não dar tão certo, porque é uma equipe nova com vários jogadores sem tanto ritmo de jogo. A gente pagou um pouquinho esse preço, sabíamos que pagaríamos. E o segundo tempo já com uma equipe um pouco mais leve, aí, com pontas um pouco mais agressivos. A entrada do Marcos Guilherme deixa o time com mais profundidade. A insistência de também perceber o Diego como centroavante, que eu acho que ele tem todas as condições e as ferramentas para, se ele quiser ser um grande centroavante. Tem finalização, tem porte físico, tem presença de área, tem bom posicionamento. E aí trazendo o Nenê para dentro, jogando com o Nenê por trás, que é um jogador extremamente criativo. E a entrada do Lisieiro, eu acho também que somou demais a criatividade que o Lisieiro tem, com um bom passe. Então, o time do segundo tempo acabou ficando um pouco mais encaixado, um pouco mais criativo, um pouco mais envolvente. E a tua segunda pergunta... O Aguirre vai encontrar um grupo muito motivado, querendo... colocar o São Paulo no lugar que todo mundo sabe que o São Paulo tem que estar, que é disputando títulos, que é entre sempre os melhores de qualquer competição, é convencendo a cada jogo, jogando bem, jogando um futebol propositivo, vencendo. É isso que quer, e o grupo está disposto a ajudar agora o Diego Aguirre com as suas ideias e fazer que de alguma maneira que as suas ideias prevaleçam e vençam as partidas. Bom, Jardine, para você começam novos desafios dentro do São Paulo. Você vai fazer parte da comissão permanente do clube. Eu queria saber, a gente já sabe o que o clube pretende para a tua carreira. Eu quero saber o que você traça como plano de carreira para você e que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que vai se iniciar ao lado do Aguirre, que você conhece dele, o que você acha que ele pode agregar ao São Paulo. Uma pergunta que me oportuniza fazer um agradecimento público, né, a toda a confiança que o Raí demonstrou, né, quando falou no meu trabalho. O presidente, eu percebo um cuidado que o clube tem tido comigo, de não me colocar numa situação difícil, né, e isso realmente me comove. Estou muito motivado porque percebo que estou num clube que pensa com muito carinho em mim, e acho que nesse momento estou no lugar certo, que é como um auxiliar técnico, para aprender com os treinadores que aqui estão nesse momento, com o Aguirre, que é um grande treinador. Vai ser para mim uma experiência fantástica, poder conviver no ambiente profissional todos os dias, poder enxergar e poder contribuir de alguma maneira com as minhas ideias, mas acima de tudo contribuir para que as ideias hoje do Diego Aguirre deem certo e que o clube saia vitorioso. Então vai ser um período que eu tenho certeza que vai enriquecer demais na minha carreira, e lá na frente, que a gente não sabe quanto tempo, mas eu já volto a falar que eu não tenho pressa nenhuma, e acho que quanto mais tempo eu puder desfrutar sendo auxiliar técnico, eu acho que mais eu vou sair ganhando, mais eu vou poder aprender com outros treinadores, com outras pessoas, outras cabeças. Acho que eu sou bastante jovem ainda, então... muito feliz aí para começar uma caminhada que eu quero acreditar que seja uma caminhada de muito crescimento, de muito amadurecimento, de muito aprendizado. E, Jardine, o Raí na sexta-feira ele falou, olha, o novo técnico, ele não citou ainda o nome do Aguirre, mas ele falou, ele já sabe dessa condição que nós temos para o Jardine, que nós queremos o Jardine como integrante da comissão. Ou seja, você vai ter de fato um papel importante. Você também é gaúcho, deve ter acompanhado o trabalho do Aguirre lá no Sul. Você acha que vocês têm ideias de futebol, de esquema de jogo parecidas, sim ou não? E se sim, quais seriam algumas dessas ideias? Eu
me identifico bastante, acompanhei muito de perto, porque eu recém tinha saído do Inter. Muitos jogadores que o Diego Aguirre lançou no Inter foram meus atletas no Sub-20, então o Valdívia é um deles. O outro é o Rodrigo Dourado, que eu considero um dos melhores jogadores que eu já trabalhei em categoria de base, e o Diego Aguirre foi o responsável direto por lançar esse jogador, que hoje é uma referência dentro do Inter, entre outros jogadores que na época o Diego lançou, e realmente me identifico muito com a questão da gestão. Eu acho que ele oportuniza muito jogos a todos os jogadores, e eu acho que isso é a maneira mais correta de se conduzir. São equipes sempre que trabalham muito bem a bola. O Inter naquele momento, o Inter foi um time que protagonizou, chegou até uma semifinal de Libertadores, teve um grande momento, foi campeão gaúcho jogando com o time reserva a maior parte dos jogos, então isso tem um mérito muito grande. Dentre outras coisas, uma marcação que eu considero perfeita, que é sempre uma marcação zonal, uma marcação agressiva, uma equipe que tenta se impor do primeiro ao último minuto. Então, com certeza, agora poder ver de perto como ele desenvolve essas ideias é que vai ser, para mim, muito importante, ver de perto e, de alguma maneira, poder ajudar ele. Giardini, como é que você pegou o vestiário do São Paulo na sexta-feira, mesmo dia da demissão do Dorival Júnior, tendo um jogo 2 dias depois, a decisão de poupar alguns atletas na última rodada? Como é que você pegou esse grupo do São Paulo? E se você vê nesse grupo do São Paulo chance de brigar por igual com outros grandes do Brasil? Eu acho que não tinha como ser diferente, né? Um grupo, naquele momento, um grupo triste. O Dorival é muito querido por todos aqui, e também faço questão de agradecer ao Dorival sempre a recepção que ele sempre teve comigo, todas as vezes que eu fui à Barra Funda. Praticamente como um pai, me tratou muito bem, né? Abriu as portas realmente do vestiário para mim, e isso eu vou ser sempre grato a ele. Aprendi bastante, o pouco que eu pude acompanhar do treino dele, eu aprendi bastante, considero um dos melhores treinadores do Brasil, e acima de tudo uma pessoa que tem um caráter raro, assim, hoje, nos dias de hoje, uma pessoa que tem valores profundos e uma pessoa muito positiva e muito do bem. A gente, inclusive eu, muito chateado e triste pelo projeto não ter dado certo, né? Então, foi com certeza algumas horas, alguns dias, talvez todos ainda estejam um pouco tristes com essa situação, mas o grupo com a consciência de que precisa levantar e fazer alguma coisa, né? E reagir. O jogo de hoje tinha essa importância, muito mais até do que os 3 pontos, era dar à torcida, dar ao clube, dar à nossa direção uma resposta, um poder de reação, de dizer sim, a gente é capaz, a gente pode chegar, a gente pode conquistar. E a tua segunda pergunta, eu sempre vou ver o São Paulo com condição de ganhar qualquer competição que jogar, porque o São Paulo é muito grande e, acima de tudo, os jogadores que hoje vestem a camisa têm muita qualidade. A gente sabe que tem a qualidade, só que o futebol, infelizmente, às vezes as coisas não dão certo. E o importante é a gente quebrar a cabeça para entender o porquê que não estava dando tão certo e, de alguma maneira, fazer as coisas darem certo, porque se melhorar um pouquinho, a gente sabe que o São Paulo vai brigar de igual para igual com qualquer equipe do futebol brasileiro. Giardini, tudo bem? 2 perguntas para você. A primeira, eu queria saber de você o que nós vimos hoje em campo que foi um pedido do Aguirre, em particular dele. E o segundo ponto, você listou as qualidades que o Diego Souza tem para fazer a função de centroavante. Então, por que ainda não está dando certo ele nessa posição aqui no São Paulo? Desculpa, a tua primeira pergunta sobre o Aguirre, né? O Aguirre justamente pediu, foi um pedido especial dele para poupar alguns jogadores que vinham num desgaste maior. Então a gente já entendia isso também, pensava parecido. E talvez ali a saída do Rodrigo Caio de última hora foi para justamente a gente pelo menos ter um zagueiro 100% descansado, com a cabeça muito focada para um jogo decisivo que é quarta, e um segundo jogo decisivo sábado. A gente vai entrar numa maratona pesada. O Aguirre pediu também para ver essa situação do Trellis junto com o Diego Souza, que é uma situação que com certeza ele deve pensar em usar. O Kaique, ele queria ver um jogo desde o início, que o Kaique é um menino que vinha treinando muito bem, vinha pedindo esse espaço, essa oportunidade, então a gente também optou por colocar o Kaique no lado esquerdo. E no mais, na verdade, concordou assim com a maneira que a gente já vinha pensando o jogo, não teve muitas diferenças, né?
mas a gente tentou contribuir nessa ideia para o Diego poder já perceber isso antes e para os jogos que vêm agora ele já tem uma amostragem do Trellis começar o jogo, que se eu não me engano não tinha começado nenhum jogo ainda, né, de início, então isso é importante, ele vem entrando muito bem, ele vem com uma energia que a gente percebe muito boa, né, e o Diego ele é um grande jogador, foi um grande investimento de São Paulo num jogador de seleção brasileira, num jogador que tem condição de ser decisivo, e o clube sabe disso, o Diego sabe disso, independente da função que jogar, porque pela qualidade dele ele pode jogar em mais de uma função realmente, e como centroavante sempre se espera gol. A fase quando não é boa, geralmente quem mais paga o preço é o centroavante, porque às vezes a bola não chega tão bem como deveria chegar, e se cobra geralmente daqueles jogadores que têm mais nome ou que se espera, né, resolver o problema. Mas podem ter certeza que assim que o São Paulo entrar numa zona de um pouquinho mais de tranquilidade, que as coisas começarem a dar certo, eu não tenho dúvida que o Diego, como centroavante, vai botar ela para dentro, porque ele tem muita qualidade, e se o treinador optar também por ele jogar por trás do centroavante, ele é um jogador decisivo, seja com passes, seja com gols, porque foi contratado, porque viveu um grande momento no esporte, e vejo ele como um dos principais jogadores hoje do futebol brasileiro. Giardini, o que você está projetando para esse jogo de quarta-feira? Tem uma informação de que tem uma boa chance do Aguirre ainda não estar à disposição por conta de visto de trabalho, então deve ser teu segundo jogo, Copa do Brasil, o São Paulo já sai com uma vantagem, um jogo decisivo agora, ainda que esse já tivesse sim, um pouco de caráter, mas agora mata-mata, se perder por uma vantagem maior de 2 gols está fora. A partir de agora, a cabeça principal pensante é o Aguirre, né? E mesmo que se ele não estiver à beira do campo, com certeza a gente vai estar trabalhando para as ideias dele. Em conjunto, com certeza vamos conversar muito ainda, não conversamos, tivemos pouco tempo para conversar sobre o jogo de quarta, mas vamos pensar juntos numa equipe, numa estratégia, ouvir ele, ouvir tudo que ele pensa, tentar contribuir com a nossa percepção ali desses últimos treinos, né? E montar em conjunto, independente de quem estiver à beira do campo, com certeza já vai ser o Diego Aguirre, o treinador, a cabeça pensante da estratégia, do plano de jogo, e quem estiver à beira do campo simplesmente vai tentar executar isso. Muito obrigado, Giardini. Fechamos aqui a entrevista coletiva. São Paulo Obrigado, volta a treinar amanhã à tarde. Antes disso, Diego Aguirre será apresentado às 3h30. Obrigado. Boa noite. Bom domingo.